Hoje eu fiz uma pergunta a uma pessoa e disse assim: por que Jesus é importante? E a pessoa: nossa, que pergunta esquisita, não tem nada a ver essa pergunta. Tem tudo a ver. Por que Jesus é importante? Você já parou para pensar que o mundo para por causa de Jesus? Por causa do nascimento de Jesus? E é interessante que o texto, dois versículos que estarei refletindo com os amados irmãos, vai responder isso. Alguns outros textos, por que Jesus é importante? Quando Jesus estava fazendo um discurso, falando sobre as palavras da vida eterna, porque a vinda de Jesus foi exatamente isso, para resgatar o homem, para dar ao homem o perdão, para dar ao homem a reconciliação com o Pai, e poder dar ao homem a vida eterna. Jesus fazendo esse discurso para a multidão, e até alguns discípulos ali, eles ficaram um pouco chateados, porque era um discurso duro. E lá no capítulo 6 do Evangelho de João, Pedro diz o seguinte, no versículos 68 e 69, ele responde esta pergunta: por que Jesus é importante? Evangelho de João, capítulo 6, versos 68 e 69, abra sua Bíblia para a gente estar refletindo sobre esse tema. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Deus, muito obrigado, que o Senhor é santo, o Senhor tem a palavra de vida eterna. Obrigado, Deus, por este amor. Obrigado por vir até nós, por vir a este mundo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, para nos resgatar, para nos reconciliar e para nos dar a certeza da vida eterna. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Para muitas pessoas, certamente é apenas mais um Natal, mas sem um significado maior do que sempre os mesmos anos. Troca de presentes, comidas, bebidas, confraternização, são coisas excelentes. Mas por que Jesus é importante no Natal? Por que Jesus ele é importante? Pude tirar algumas lições sobre a vida de Jesus, a importância de Jesus para este mundo, a importância de Jesus para a minha vida, para a sua vida. E a primeira delas eu pude encontrar que Jesus ele é importante porque ele é o centro da história. Ninguém é tão importante quanto ele desde a criação. É interessante que vários líderes nasceram, vários líderes denominacionais nasceram, várias pessoas famosas nasceram, mas o nascimento de Jesus é algo que perdura a eternidade. Todos os anos paramos para comemorar o nascimento de Jesus. Jesus é importante porque ele é o centro da história, onde todas as religiões, independente do credo, as pessoas mencionam o nome de Jesus. Nessa época, o mundo para, as lojas fecham, neste momento as luzes, as ruas ficam iluminadas, as casas ficam enfeitadas, a alegria, a troca de presente. A importância do nascimento de Jesus é exatamente isso, porque ninguém é tão importante quanto a ele desde a criação. Ele estava na criação, Gênesis diz isso. Em Romanos capítulo 11, verso 36, diz o seguinte: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Jesus ele é importante na sua vida, ele é importante na sua caminhada. Talvez seja nesse momento importante que você venha à igreja, é importante que você celebre com a sua família, mas qual a importância dele no dia 26, no dia 27, qual a importância dele no janeiro, qual a importância na sua vida, no seu caminhar, nas suas atitudes, nas suas palavras? Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versos 3 a 5, João também diz exatamente isso. Ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha a importância de Jesus.
desde a criação. A importância de Jesus desde a sua vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, verso 13, João ele relata que Jesus ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso que ele é importante, que ele é o único Deus verdadeiro. É o único Deus eterno, é o único Deus amoroso, é o único Deus que deixou a sua glória e veio até nós para revelar que nós somos importantes, para nos reconciliar com Ele. Por que Jesus é importante? É interessante que os discípulos andavam com Jesus, presenciaram os milagres de Jesus, multidões presenciaram isso, multidões ouviram Jesus, mas no discurso, a multidão já não gostou, abandonou. Pedro disse, olha, o discurso foi difícil, foi muito puxado, e Jesus disse, olha, se vocês quiserem ir também, vocês podem ir. E aí então, declara, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso que Jesus é importante, Ele é eterno, Ele é o Deus Todo-Poderoso. A segunda lição nós podemos tirar e passar para os irmãos, por que Jesus é importante? Ele é importante porque Ele é a fonte da vida plena, Ele é a receita para a felicidade e a luz que ilumina nossos passos na direção da eternidade. É por isso que Ele é importante. No Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, João também ele relata, João capítulo 8, no verso 12, ele diz o seguinte, de novo Jesus lhe falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Tudo é passageiro, a fama, a riqueza, o dinheiro, os diplomas. Jesus, Ele é a fonte de alegria. Ele é a luz que ilumina para a eternidade. João capítulo 10, versículo 10, Jesus ele relata também mais uma vez ali da sua vida, da importância da sua vinda até este mundo, que diz, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Por isso que Jesus ele é importante. Para muitos, ainda muitos não reconhecem a importância de comemorarmos o verdadeiro Natal. Para muitos não reconhecem que Jesus é importante porque Ele veio trazer a luz que ilumina nossos passos para a eternidade. Lá ainda no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, nós podemos observar ali mais uma declaração. João capítulo 7, verso 38, diz assim, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio até nós. Ele é a verdadeira luz que ilumina a nossa vida. Ele é a verdadeira luz que revela ao nosso coração a nossa condição de pecado, a nossa condição de pecador, e que nós reconhecemos que a vinda dele veio para nos dar a vida eterna, que a vinda dele veio para nos dar a certeza da salvação, a convicção de que iremos morar na eternidade. Por isso que Jesus ele é importante. Jesus um dia perguntou aos discípulos, e por isso que é muito bom nós estarmos falando sobre isso, porque Jesus perguntou aos discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou? E eles disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Jesus, está bom, isso é o que eles dizem, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro mais uma vez responde, palavras ungidas, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Deus Todo-Poderoso. Quem é Jesus para você? O que a mídia diz quem é Jesus? O que as religiões digam quem é Jesus? Nós ouvimos, mas quem é Jesus para você? O que é que significa o Natal para você? Qual a importância de Jesus na sua vida neste dia? Mas há uma terceira lição que nós podemos aprender e praticar na nossa vida. Jesus é importante porque Ele é o único melhor amigo. Ele é o amigo melhor. Tem um cântico antigo, Jesus é o amigo melhor.
os hinos do cantor cristão, nenhum amigo é igual a Jesus, porque Ele está conosco todos os dias. Ele é importante na sua vida, Ele é importante nas suas decisões, nas suas escolhas. Ele é importante quando você tem que tomar uma decisão. Será que você busca a companhia de Jesus? Será que você corre para Jesus? Será que você reconhece que Ele é soberano? Será que você reconhece que Ele fala com você, que Ele quer ter uma intimidade com você? Por isso, qual é a importância de Jesus? Ele é importante porque Ele é o único melhor amigo. E nós podemos, meus amados, reconhecer o convite de Jesus em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele não fala para o doutor, Ele não fala para o analfabeto, Ele não fala para o rico, para o pobre, Ele fala para todos. Vinde a mim todos, vinde a Ele, é vir a Jesus. Por isso Ele é importante. Ele é importante para a minha vida, porque quando eu reconheço que estou sozinho, eu corro para Jesus. Quando eu reconheço que eu preciso da direção, eu corro para Jesus. Quando eu reconheço que o fardo está pesado, eu corro para Jesus, e Ele diz, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. Que coisa maravilhosa quando nós reconhecemos a importância de Jesus na nossa vida, porque Jesus é o melhor amigo, Ele é meu amigo, Ele está comigo em todo o tempo, independente de quem você seja, Jesus quer estar com você. Ele quer dirigir a sua vida, Ele quer instruir a sua vida, Ele quer consolar o seu coração, Ele quer perdoar os seus pecados, você precisa confessá-lo. Ele quer conduzir, eu gosto muito da expressão, os irmãos sabem disso, lá no Salmo 32, quando Davi, ele confessa os seus pecados ao Senhor, ele diz que os meus ossos foram se apodrecendo, então eu confessei-te os meus pecados. Lá no versículo 8, Deus diz, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Por que Jesus é importante? Porque Ele me instrui. Por que Jesus é importante? Porque Ele me ensina, Ele fala comigo, Ele me corrige, Ele me exorta, por isso que Ele é importante. Mas uma outra lição que nós podemos aprender, porque Jesus é importante, ela é importante porque é o único caminho que nos leva a Deus, que nos conduz à salvação eterna e nos faz herdar as heranças espirituais que estão guardadas em Deus. Olha quantas coisas importantes. Olha como Jesus é importante. Olha como é importante nós estamos reconhecendo a grandiosidade de Deus. Jesus, antes de passar pelo momento da sua crucificação, Ele prepara os discípulos, ou melhor, Ele tenta preparar os discípulos. Lá em João 14, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tomé conhecia Jesus, Tomé presenciava os milagres de Jesus, mas ele não sabia verdadeiramente quem era Jesus, ou talvez Jesus não era importante para a sua vida, e ele então pergunta, Senhor, não sabendo para onde vais? Como podemos saber o caminho? E aí Jesus respondeu com um versículo que é muito conhecido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como Jesus ele é importante. E qual o valor que estamos dando à importância de Jesus na nossa vida? O que nós temos feito? De que maneira nós estamos comemorando? De que maneira nós vamos viver daqui para frente? De que maneira nós vamos manter essa celebração de alegria, da importância de Jesus na nossa vida, ainda no restinho desse ano, no próximo ano, nos próximos anos? É fundamental você reconhecer a importância de Jesus na sua vida, não só nesse momento, mas para toda a sua vida, para toda a sua história, para Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 3, ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Irmãos, qual a importância de Jesus na sua vida? Talvez no início, seja uma pergunta bem surpreendente, uma pergunta que traz a gente um choque. Quem é Jesus? Por que ele é importante? Porque ele é tudo isso, ele é muito mais. A própria palavra revela isso, ele mesmo revela isso. Mas como você tem revelado a importância de Jesus na sua vida? Qual a prioridade que você tem dado na sua vida? Tem buscado as coisas? Ou tem priorizado Jesus na sua vida? Mas em último lugar, por que Jesus é importante? Ele é importante porque somente Ele nos transforma, nos faz novas criaturas e muda toda a nossa história. Louvado seja Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Este é o Natal. É fazer novo a nova vida em Cristo. O Natal é reconhecer que Ele é importante, porque Ele mudou a minha história. Ele mudou o rumo da minha vida. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Paulo diz lá em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha a importância que Paulo estava reconhecendo quando ele então entrega a vida a Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Isso que é verdadeiro Natal. É demonstrar que Ele, Jesus, é importante. Por isso que eu celebro o Natal, é por isso que eu tenho que viver o Natal, é por isso que eu tenho que demonstrar a alegria de ter Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele veio até nós, veio para nos reconciliar com o Pai, por isso Ele é importante. Acima de qualquer coisa, acima dos shows, acima de nomes, de pessoas que fazem shows, os shows acabam, Jesus é eterno. As luzes daqui a pouquinho vão ser recolhidas, vão estar guardadas, outras vão jogar fora, não vão encontrar ano que vem, mas Jesus continua sendo importante. Porque a salvação é importante, porque você é importante, porque a família é importante, porque a igreja é importante. E é por isso que Pedro claramente, sabiamente, diz: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E Natal é isso aqui, ó. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Por isso que Jesus é importante. Por isso que toda a honra, toda a glória devem ser dadas a Ele. É por isso que nós temos que viver para Ele. É por isso que nós temos que honrar a Ele. Porque Ele mudou a nossa história.